Muito boa noite, amigos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus e a toda a espiritualidade por mais essa oportunidade de estarmos aqui mais esta noite, não é verdade? Muito bem. Agora, o segundo agradecimento é para quem nos ajudou a montar, a fabricar, a produzir a nossa famosa feijoada. Então, gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram direta e indiretamente na produção do alimento. E agradecer principalmente a vocês que confiaram em nós e adquiriram todos os 200 quilos. Um pouco mais, eu acho que foi até. Maravilha. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. E para não perder nem um minutinho do Edgar aqui, que está aqui conosco hoje, vamos fazer a prece inicial? Pessoal, antes de eu chamar o Edgar aqui, eu gostaria de saber se tem alguém que veio pela primeira vez na casa hoje. Levanta a mãozinha, por favor. 2 pessoas. Vocês vão receber um livro. Esse livro chama-se O Livro dos Espíritos. É o primeiro livro da nossa doutrina. É um livro cabeceira. Depois é o Evangelho. Tá bom? E hoje, quem vai trazer um pouquinho mais de conhecimento para nós, vem mais de longe hoje o nosso conhecimento, vem lá da cidade de Bauru, não é, Edgar? Que acho que já deve ser a segunda ou terceira vez que você está aqui, por sua culpa, né? A gente quer que ele venha toda semana, mas não vem. É um prazer tê-lo novamente aqui de novo, sabe que a casa é sempre sua. Fique à vontade e tenha uma boa noite e seja bem-vindo em nossa casa. E o tema do Edgar hoje é... Aonde está a paz? Aonde está a paz. Boa noite a todos. É uma alegria grande mesmo estar aqui, podemos nos ver presencialmente, né, pessoalmente, e eu agradeço muito a casa pelo convite. Bem, o Edson não avisou vocês, mas eu não gosto de dar palestra. Nós temos um problema, né, agora. É porque eu gosto de conversar, né? Então eu gostaria muito que vocês conversassem comigo. Então eu peço que me interrompam quando quiserem, discordem quando for para discordar, né? Contribuam, complementem, sintam-se muito à vontade. A casa é de vocês. Combinado? Aguardarei essas interrupções que eu gosto muito. Tudo bem? Antes de começar, eu queria saber se vocês estão bem. Estão bem? Que bom, que bom. Bem, o tema é sempre complicado, né? Mas eu acho que nós precisamos conversar sobre a paz. Aonde está a nossa paz? Essa paz que a gente busca em toda parte. Aonde ela está? Porque eu converso com as pessoas e a maioria de nós sentimos falta dessa paz.
Primeiro que eu acho que há um engano grande da nossa parte quando a gente pensa que essa paz que a gente pede para o Pai, que nas nossas orações que a gente deseja tanto e a princípio a gente trabalha tanto por, a gente não, penso eu, não deve se repetir. Talvez eu não deva falar assim. Talvez a gente, em primeiro lugar, deva pensar que essa paz do lado de fora não vai acontecer tão cedo. Mas a do lado de dentro pode acontecer a partir de agora. E a do lado de dentro é mais importante. Porque ela compensa a não paz do lado de fora. Quantas vezes dentro de casa a gente não tem a paz do lado de fora? Quantas vezes? No trabalho, na rua, em sociedade, a gente não encontra essa paz que a gente busca e que seria tão legal, tão importante de termos na convivência uns com os outros. A gente ainda tem muita dificuldade de compreender o outro, de conviver com as diferenças, de concordar com as diferenças, de dar o direito do outro ser diferente. Nós temos dificuldades, achamos que isso é ruim, sendo que, a princípio, a diferença é uma riqueza. Porque se todo mundo fosse igual, dizem que se dois concordam, alguém está sobrando. Né? Imagine se todo mundo fosse igual, todo mundo estaria sobrando. Né? Não seria tão bom. Mas a riqueza traz a novidade, traz o que nós não temos. Mas isso é uma questão que envolve, no meu entendimento, construirmos a paz do lado de fora envolve, no meu entendimento, antes a gente construir a do lado de dentro. Porque esta não depende de ninguém. Se alguém aqui, ou no mundo, estiver esperando para ter paz interna, que alguém faça alguma coisa, espera sentado. Porque a paz interna só depende de você. Alguns podem achar isso ruim, mas eu acho isso ótimo. Só depender de mim. Que bom. Está nas minhas mãos. Não que eu saiba ter a paz, mas eu posso aprender. E só depende de mim aprender. Então, eu entendo que fica muito mais fácil. Porque se depender de 10 pessoas, de 3, de uma pessoa, eu teria um outro nível de problema. Vocês concordam? Faz sentido? Isso está de acordo com o Evangelho? Está. Está. Será que não foi isso que pretendeu e pretende o Cristo ao nos dar o roteiro? Que a gente conquiste a nossa paz. Eu não sei se a gente percebe, porque existem algumas coisas no Evangelho que não são claras. Eu tenho uma amiga que fala assim, Edgar, pede para Deus parar de falar por parábola, porque eu não entendo nada, pede para ele ser claro. Né? E eu acho isso muito engraçado. Né? E de fato, algumas coisas no Evangelho não estão totalmente claras. Pede uma interpretação. Por exemplo, e está exatamente dentro do nosso tema. O Evangelho fala sobre a felicidade, gente? O Evangelho fala o que é a felicidade? Tem algum lugar lá? Eu não encontrei exatamente. Ó, página tal, item tal, a felicidade é ... O que é a felicidade? É essa coisa que a gente procura em toda parte. É um perigo a gente não saber o que é. Porque imagina se ela passar na sua frente, você nem sabe que ela é ela. Será que nós já não tivemos a felicidade à nossa frente, a gente não identificou e ela foi embora? Seria triste, não? Será que a felicidade não está agora ao seu lado, ou ao alcance da mão, e você não enxerga? Corremos esse risco, gente? Muito. Se isso é verdade, eu não imagino outra atividade mais importante do que procurarmos identificá-la.
Não imagino. O que é mais importante do que isso? A minha conclusão sobre o que é felicidade através do Evangelho é que felicidade é esta paz íntima. Simples assim. O Gandhi tem uma definição de felicidade que tem tudo a ver com isso no meu entendimento. E eu gosto muito, e talvez seja até mais clara. O Gandhi fala assim, felicidade, e aí para mim felicidade é sinônimo de paz interna, por isso que eu estou trazendo esse tema aqui. Ele diz que felicidade é quando o que você pensa é igual ao que você sente e é igual ao que você faz. Ou seja, que quando você fala não, que é um ato, você pensa que tem que ser não e você sente que tem que ser não. Ou seja, não há conflitos interiores. Há uma paz, uma coincidência entre esses três pilares da nossa vida, que é a ação, o comportamento, o sentimento e o pensamento. Não há conflito entre eles. O que é tão comum na nossa vida, né? Quantas vezes vocês falaram sim querendo dizer não? Quantas vezes? Quantas vezes hoje vocês fizeram isso? Nós fizemos isso. Muitas. E isso gera um conflito. Puxa, eu devia ter falado não. Mas eu não posso, entre aspas. Ou não quer. Quantas vezes eu falo sim, não e eu quero falar sim? Quantas vezes? Gerando um conflito que tira a minha paz. Tira a minha paz. Ah, mas se eu falar isso, o outro é problema do outro, dizem. Né? Então, eu considero esse ponto na nossa vida central. Eu nunca vou deixar de viver dentro de mim. Eu vou me levar para toda parte. Não consigo me deixar em casa. Né? Que seria ótimo às vezes. Né? Porque às vezes a gente não se aguenta, não é verdade? Principalmente as mulheres, em algumas épocas do mês, não é? Não se aguentam. Vivem um turbilhão interno, gostaria de deixar o turbilhão em casa. Né? Mas não é possível. Nós nos levaremos para toda parte. Uma das coisas mais importantes do livro Nosso Lar de André Luiz está no prefácio do André Luiz, porque esse livro tem 2 prefácios, um do Emmanuel, o outro do André Luiz. No André Luiz, ou no do Emmanuel, não me lembro bem, ele diz que a grande mensagem do livro é que André Luiz se deparou consigo mesmo. Essa foi a grande surpresa desse espírito ao desencarnar. Ele trombou com ele mesmo. E esse ele mesmo não tinha paz. Então, gente, eu não sei o que é mais importante. Se alguém até descobrir, ou me der uma dica, do que a gente deveria se preocupar mais do que ter paz? Que aí eu coloco claramente como sinônimo de felicidade. O que poderia ser mais importante? E se isso é mais importante, como é? Porque assim, eu acho que nós precisamos parar de tentar descobrir o que nós temos que fazer. Eu acho que nós não temos mais dúvida sobre isso. O Cristo é claro, e faz 2000 anos que a gente está ouvindo o que nós temos que fazer. Perdoar, amar, sermos fraternos, solidários, etc. Nós já sabemos, de cor. As pedras da calçada aqui na frente já sabem, de tanto ouvir a gente falar aqui na frente. Tá certo? Mas talvez o que a gente não saiba é como. Como eu faço isso? Como eu transplanto? Como eu pego o conceito, a teoria do Evangelho e trago para a minha vida cotidiana? Esse é o grande desafio. E eu entendo que é disso que a gente tem que tratar. Como eu faço para ter paz? Vocês acham que é uma questão importante?
Alguém sabe como? Sabem, sim. Sabem. Talvez não tenham percebido, mas sabem. E eu começaria dizendo que a coisa mais importante, talvez os surpreenda, e eu coloco ao julgamento de vocês, gostaria muito que vocês refletissem se o que eu vou dizer faz algum sentido ou deva ser complementado. Estou aguardando alguém me interromper. Eu acho que a primeira coisa que a gente devia fazer para ter paz é se encontrar consigo mesmo. Porque nós, de forma geral, e aí desculpe, eu vou generalizar, nós não estamos na nossa vida. Nós não ouvimos a nós mesmos, a nossa voz verdadeira. A gente nem gosta de nós mesmos. E quando você não gosta de alguém, você não leva esse alguém para todo lado. Quer deixar em casa ou num canto. A gente gosta da gente, gente. Porque observem o que a gente faz com a gente. A gente, por exemplo, fala assim quando quer dizer não. Isso é gostar da gente? A gente vende a nossa alma, e aí desculpe a minha... Vou ser rude agora, deseducado. A gente vende a nossa alma para que alguém fique conosco. Não vende? Isso é se distanciar de si mesmo. Isso é se distanciar da própria paz. Eu não estou dizendo que a gente deve atender a todas as nossas vontades. Não estou dizendo isso. Porque eu disse, não sei se vocês perceberam, que a gente precisa prestar atenção à nossa voz verdadeira. Não essa voz cheia de vontades e de desejo, parece uma criança de 14 anos. Porque a gente faz muito mimimi, né, gente? Não faz? Nós somos aquele cheio de vontades, né? E a nossa vontade, ela tem um problema, ela muda todos os dias. Não parece uma criança? Hoje quer isso, amanhã quer aquilo. Uma criança faz assim, né? Só quer novidades. Nós não somos assim? A gente conquista uma coisa e perde o valor. Como isso é possível, gente? Para alguém maduro, como é possível eu conquistar alguma coisa e depois isso não ter mais valor? Eu demorar 20 anos para conquistar alguma coisa e depois aquilo não ter valor? Só uma criança faz isso. Só nós, imaturos, que não nos encontramos suficientemente em nós mesmos a ponto de sabermos com pelo menos mais certeza o que é de fato importante. A gente costuma aceitar o que dizem que é importante. Dizem que é importante eu fazer tal coisa. Pronto, eu vou lá e tento fazer. Eu fico até com vontade. Eu até acho que o desejo é meu. Mas o desejo não é meu. O desejo é de alguém. O desejo é do grupo, da sociedade. Só para que eu diga que fiz. Isso não dá paz. Então, esse eu coloco como o primeiro ponto, talvez um dos mais importantes, porque ele altera completamente a nossa forma de viver a vida. Altera completamente. Algumas coisas que hoje a gente considera super importantes não são mais. E outras coisas que estão ficando para trás e que nos fazem falta, a gente começa a dar mais valor e nos aproximarmos disso. O que vocês acham disso que eu disse até agora? Alguém gostaria que eu entrasse em detalhes? Excelente resposta. Significa que a pessoa já entendeu. Não precisa entrar em detalhe. É melhor não, certo? Melhor não entrar em detalhe. Não entrarei. Oi. Então. Olha, não é bem um amor que ele tem por si mesmo.
Mas é um começo, de fato. Por isso que vocês sabem que o egoísmo ele nasce de uma coisa extremamente importante, que é o instinto de conservação. Que é aquele instinto que todo animal tem, nós inclusive, que busca se autopreservar, se proteger de tudo que venha, porventura, nos atacar. Né? Por isso que a gente, não é para mim, é meu. Por isso que a gente acumula, por isso que a gente quer primeiro, por isso que a gente quer garantir os nossos. Né? O instinto, ele nasce de uma coisa boa. A raiz dele é positiva. Por isso que a gente não deve arrancar o instinto de nós. Nem tentem, não vamos conseguir. Porque ele é positivo. Ele tem algo a ver, de fato, com o amor. Mas é um amor bem no começo. Imaginando que o amor é um processo. Né? Esse alcançar o amor do Cristo é um processo que levará um bom tempo para a gente chegar lá. Mas ele já começou, inclusive. E o amor tem a ver com isso. Vocês sabem que a diferença de veneno e remédio é só a quantidade. O egoísmo é um veneno. Porque ele está de muita quantidade. Esse instinto de conservação, por conta de um medo pavoroso de perder algo, ou de perder tudo, ou de ficar desprotegido, ele exagerou imensamente. Vou contar uma história. Conta-se que alguém começou a plantar arroz, né? E plantou arroz lá e deu um saco de arroz. Aí chegou um vizinho e falou, não, mas você tem que colocar adubo. Ah, tá bom. Colocou adubo, deu 5 sacos de arroz. Ele falou, puxa, que ótimo. Na outra colheita ele colocou mais adubo, deu 8 sacos de arroz. E na outra colheita mais adubo, deu 12 sacos de arroz. Na outra colheita mais adubo, e todos morreram. Todos os pés de arroz morreram. Porque o adubo ficou venenoso. O desequilíbrio de tudo na nossa vida é venenoso. De tudo. O desequilíbrio é o contrário da paz. Ele vai gerar uma não paz, um conflito. Tudo que é exagerado para mais e para menos indica um desequilíbrio. Eu tenho uma tia que ela mora sozinha e ela não consegue dormir e deixar um copo sujo na pia. Ela mora sozinha. Ninguém vai criticar ela. E esse sujo é sujo de água que ela tomou. Não é de leite. É um desequilíbrio. É um exagero. Ela sofre se ela deixar o copo lá. Ela não dorme. Ela levanta, vai lá, lava, enxuga e guarda no armário. Por quê? Por quê? É o que ela tem que descobrir. Então, o egoísmo, ele faz parte da nossa atividade de se aproximar da gente. Se perguntando assim, do que você tem medo? O egoísta perguntando para si, por do que eu tenho medo? Que eu preciso tudo para mim. Porque o contrário do egoísmo, que seria o altruísmo, olhem bem, hein? Para mim também. Não é tudo para você. É para mim também. Pode ser até a maior parte para você, mas para mim também. Esse é o equilíbrio. Senão a gente vai para o outro extremo e desequilibra de novo. E a gente faz isso, né? A gente era meio torto ontem, aí a gente descobriu o evangelho e falou, agora eu vou ser uma pessoa boa, vou dar tudo o que eu tenho. E quem disse que é para fazer isso? E as suas responsabilidades? E a sua família que tem que ser cuidada, etc. E você? Por isso que a gente precisa interpretar o evangelho. Se você quiser seguir, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Isso precisa ser entendido. O que significa isso? O que é negar a mim mesmo? Será que é não me amar? Discordo. Por quê? Porque a lei maior diz que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e como? Todo mundo esquece dessa parte. Só fala, mas não olha, não observa, não escuta. Eu devo amar o próximo como? Como eu amo a mim mesmo.
Então, eu peço licença a Jesus e vou inverter, sem inverter o sentido. Como eu amo a mim mesmo, eu devo amar o próximo. E aí fica a pergunta: eu amo a mim mesmo? Não. Normalmente, não. Como é que eu sei que eu amo a mim mesmo? Como é que você vai descobrir que você se ama? Alguém dá uma dica? Quando você se respeita. Quando você olha para o seu sentimento e respeita o seu sentimento. Respeitar esse sentimento, vamos trocar em miúdos, é olhar para ele, é reconhecê-lo como verdadeiro, como existente. Esse sentimento existe. Existe. Vocês estão pensando em sentimentos bons. Eu vou dar um exemplo ruim. Eu estou com ciúmes, por exemplo. Esse é um sentimento, é uma realidade interna que eu tenho. Respeitar-se é não negar que você está com ciúmes. Agora, amar-se é descobrir o que você vai fazer com seus ciúmes. E aí está o X da questão. Porque se você deixar ele solto, ele é que nem uma praga, ele toma conta. É que nem capim. Em 2 minutos, você não tem mais jardim. Só tem capim. Agora, se você educar o seu sentimento, esse ciúmes, ele vai ser compreendido, porque foi respeitado, porque foi reconhecido, porque você deu um nome a ele. Ele começa a existir na sua consciência. Ah, ele existe. Eu tenho ciúmes. Muito bem. E por quê? E aí começa a maravilhosa jornada do autoconhecimento. A maravilhosa jornada do reencontro com você mesmo. Porque Emmanuel diz que o sentimento é uma mensagem que vem do fundo de você. Do fundo, mais fundo de você. É uma carta que chega do seu íntimo mais íntimo, te contando alguma coisa. E você precisa traduzir essa coisa. Você precisa entender essa mensagem que chega do seu íntimo. Então, se eu tenho ciúmes, eu preciso descobrir por quê que eu tenho ciúmes. Por que eu tenho ciúmes? E aí eu gosto de usar técnicas dos 5 porquês. Conhecem? Super fácil. Já fiz a primeiro. Primeiro por quê? Estou com ciúmes? Por quê? Aí você responde. Aí em cima dessa resposta você pergunta de novo. Mas por quê? 2 porquês. E você vai respondendo. Vai respondendo. Eu garanto para vocês, nada resiste a 5 porquês. Nada. Em 5 porquês, no máximo, você descobre a verdade. Só que tem uma condição. Seja honesto com você. Responda o que é de verdade, por mais que você se envergonhe da resposta. Porque é um absurdo a gente ser envergonhado da gente mesmo, gente. Um absurdo. Não sei quem que inventou essa história que a gente deve se envergonhar dos nossos sentimentos, do que a gente pensa. A gente precisa se envergonhar por não querer aprender. Isso sim. A criança de 5 anos que não sabe ler e escrever, ela deveria se envergonhar de alguma coisa, gente? Por quê? Por que não? Porque ela não aprendeu ainda. Ela não tem que saber. Eu gosto de falar que um engenheiro civil, enquanto ele for aluno, ele pode derrubar quantas pontes ele quiser no papel. Depois de formado, ele não pode derrubar mais nenhuma. Nós que somos alunos da vida podemos errar. Cristo não pode mais, ele já se formou. Ele não está autorizado mais a errar. Nós estamos. Então, eu errei, eu não perdoei tal pessoa. Eu devo me envergonhar? Não. Não devo me envergonhar. Eu devo sim, ao invés de ficar perdendo tempo me envergonhando, fazer alguma coisa sobre isso. Procurar aprender a perdoar. Aos poucos, dentro dos exercícios que a vida me oferece. Porque a vida é uma professora muito sábia. E me dá os exercícios na ordem correta, do tamanho correto, na intensidade correta,
conforme a minha capacidade. Por mais que a gente não acredite nisso. Porque a gente acha que quando chega alguma coisa, a gente sempre acha que é mais forte do que as nossas forças. Não acha? A gente não sabe nada de nós mesmos para dizer isso. Nada. Tanto é que depois que passa, você fala, nem sabia como eu era capaz. Quando você consegue, é claro. Nem sei de onde tirei as forças. O Pai sabe, porque Ele nos conhece. Por isso que é muito importante que a gente se conheça. Para que a gente não sofra diante dos exercícios da vida. A gente morre antes de acontecer. Faz um exame e o médico fala assim, daqui a 4 dias você volta. 4 dias você morre. Não é verdade, gente? Não sei por que a gente tem uma mania de pensar que vai acontecer o que a gente mais teme. Não é? Não, você pergunta para a pessoa, não, eu tenho certeza que é um tumor. Certeza. Até sonhei com um, claro, óbvio. Óbvio. E para os ansiosos, como esses, tem um ditado que é fantástico. Ele diz assim, passei por muitas tragédias na minha vida. Algumas até aconteceram. Só que ele sofreu todas. Tá certo, né? Todas ele sofreu. O duro que deve ter acontecido umas 3 tragédias. Ele viveu 100. Por quê? Porque escolheu. Porque a gente precisa largar essa história de que eu sou assim. E eu sou assim é cômodo. Tá bom, continue sofrendo. O Evangelho veio nos dizer que nós estamos assim e que nós podemos ser felizes. Oi? É o miolo? Felizes. Nós queremos usar a técnica dos 5 porquês? Vamos suportar as respostas? Por que não? Porque a gente tem medo das respostas? Quem disse que tem um monstro feio dentro de nós? Até hoje eu não encontrei quem disse um negócio desse e colocou na mente coletiva e a gente pensa que é terrível a gente se voltar para nós mesmos. Alguém quer falar alguma coisa? Oi. Por quê? Oi? Não. Por que o senhor acha que atrapalha? Essa resposta é super importante. Digamos, olha, eu quero me matar. Certo? Tá bom, por quê que eu quero me matar? Hã? Ok, geralmente o suicida, ou aquele que quer ser um suicida, ele tem uma dor muito forte. Ele tem uma angústia que ele não consegue lidar. Sim, essa é a primeira resposta. Por que eu quero matar? Não, porque eu não suporto tal situação. Por quê que eu não suporto tal situação? E aí eu não consigo responder mais. Porque depende de caso a caso. Mas se a pessoa conseguir descobrir esse porquê, talvez ele ache a solução. Por isso que eu disse, é possível que o orgulho não deixe. Por isso que ele tem que ser honesto. Entende? Com ele mesmo. Ele tem que ser honesto com ele mesmo. Os 5 porquês, ele nos leva para dentro. Detalhe importante. Foi bom o senhor ter perguntado. Nas respostas dos 5 porquês, nunca pode ter outra pessoa no meio. Não vale... por que você quer fazer? Não, porque meu pai... Esquece seu pai. Seu pai não tem nada a ver com isso. Não, porque minha mãe... Esquece a sua mãe. Está errado. Caminho errado. O outro não é capaz de me ferir verdadeiramente. Se você acha que alguém te feriu, é porque alguma coisa não foi bem compreendida.
Porque você esperou de alguém que não podia dar. No livro Boa Nova, num dos capítulos, o livro inteiro é para ler o resto da vida. No capítulo chamado Joana de Cusa, Joana procura Jesus para reclamar que o marido dela não a compreende. Vocês vejam que desde aquela época nós temos esse problema. Né? O interessante é que nunca um marido procurou Jesus para falar da esposa. Que eu saiba. Você veja que nós homens temos um problema aqui. Né? É bíblico, o nosso problema é bíblico. Aí Jesus, ela contou todo o drama dela, e Jesus respondeu uma coisa muito importante para as esposas e para os maridos, para todos nós. Ele disse assim: seu marido não te compreende, compreenderá um dia. Não espere colher uvas do espinheiro. Espinheiro não dá uvas. Ok? Tudo bem? Por que alguém esperaria que um espinheiro desse uvas? Por quê, gente? Está louco? Expectativa errada. Errada. E de quem é o problema? Do espinheiro ou de quem espera? De quem espera. Nós somos aquela pessoa que fica em frente da mangueira, brigando com a mangueira porque ela não dá goiaba. Somos nós, gente. Quem é que tem problemas? A goiabeira, a mangueira ou a pessoa? Pessoa. Nós. Nós somos essa pessoa. Por isso que nas respostas aos 5 porquês não pode ter ninguém, só você na história. Porque depende, nós não falamos, depende de você a sua paz. Então não bota ninguém no meio. Nem Deus. Nem ninguém que você conheça. Só você. Aí nós estamos sendo honestos. Tudo bem? Porque o segredo, gente, sempre é: como é que eu vou enxergar o que eu estou vivendo? De tal forma que eu tenha paz. Como é que eu vou enxergar segundo a ótica do Evangelho? Como é que eu vou sentir isso que eu estou vivendo para que eu tenha paz? Esse é o caminho, no final das contas. Você percebe que nessa história não tem ninguém envolvido? Só você? Eu tenho certeza, pelos olhares que eu estou percebendo, que existem algumas questões aí na cabeça de vocês que vocês querem me contar. Vocês querem, no mínimo, algum de vocês querem protestar alguma coisa. Estou certo? É a hora. Alguém quer me dizer alguma coisa? Porque não precisa concordar, né, gente? Sim. Resposta da pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o segredo? Conhece a ti mesmo. Só que a gente não sabe o que é isso. E isso que eu disse agora tem a ver com isso e talvez exemplifique. O conhece a ti mesmo tem a ver com esse reencontro com a gente. Não, você disse não consegue deixar de provocar expectativa no outro? A gente coloca expectativa no outro? Não, a gente espera do outro, você quer dizer? Sim, mas isso é problema nosso. Não tem a ver com a sociedade. Gente, Sim. Entra por aqui e sai por aqui. Você usa uma palavra muito comum dentro da casa espírita. É difícil. Gente, a gente precisa se desiludir de algumas coisas. A vida é uma subida.
aqui não é parque de diversões. Nunca foi. Mas na nossa cabeça, de muita gente, é. Se a gente acha que aqui é parque de diversão, dá um problema danado. Porque você espera viver na sombra e na água fresca, e não vai ser assim. Não estou dizendo que vai ser uma tragédia. Não estou dizendo que a gente vai viver torturado. Não estou dizendo que a gente vai ser infeliz. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que aqui a gente vai trabalhar. E bastante. Trabalhar para quê? Para aprender. Veja, o trabalho é em nosso próprio benefício, não é benefício de ninguém, inclusive. Então, sabe aquele aluno que vai para a escola pensando só em jogar bola? Na sala de aula ele sofre. Somos nós. A gente acha que veio aqui para jogar bola e fica a vida falando, não, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. A gente sofre. Expectativa errada. Então, a gente precisa regular a nossa expectativa sobre a vida. A vida é trabalhosa. Ponto. Quer brigar com isso? Vai doer. Ponto. Se você não brigar com isso, vai ser leve. É uma das coisas que Jesus quis dizer quando ele disse que comigo o fardo é leve. É isso que ele quis dizer. Se você andar comigo, comigo é andar conforme eu ando. Tá certo? É seguir o meu caminho. O trabalho vai ser light, leve, leve. Mas vai ser trabalho. Mas vai ser leve, leve. Mas você vai até se divertir. Pois não. Tá boa, porque alguém fez mal para mim por causa de macumba, essas coisas. O pessoal não entende que as outras culturas, né? E queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Tem uma pergunta dessa no Livro dos Espíritos, mas eu não vou lembrar o número, né? Alguém pode nos fazer mal? Resposta, não. Alguém pode fazer um trabalho para a gente? Pode fazer quantos trabalho quiser. Vai te fazer mal? Só se você permitir. Só se você permitir. Não é Deus que permite, sou eu que permito. Se você deixa a porta da sua casa aberta, entra quem quiser. Depois não adianta colocar a culpa no ladrão. Claro que o ladrão não deveria roubar, mas você deixou a porta aberta, no mínimo por curiosidade alguém vai entrar. Certo? E aí, gente, alguma questão? Querem colocar alguma coisa? Eu fico muito contente que eu estou vendo jovens presentes. Muito bom isso. Muito bom. Quem agradeceu? Não estou vendo. Você? Olha só, muito bem. Que bom, eu fico muito contente. Muito contente mesmo. E aí, gente? Como que fica? Estamos realmente buscando a paz? Estamos. Nós queremos mesmo. Que bom. Sim. Sem dúvida. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos. Kardec perguntou para os espíritos se é possível na Terra a felicidade absoluta. E a resposta é não. Mas lembrem-se, percebam. Ele se referiu à felicidade absoluta, que nós nem sabemos o que é. Mas existe tanta felicidade possível aqui na Terra. Tanta. A gente não pega nem 10%. Se a gente tiver 80% da felicidade disponível na Terra, a gente já vai achar um absurdo de grande. Falam que aqui é um planeta de provas e expiações, e mas o Pai é tão amoroso conosco, que até nesse hospital e nessa prisão, Ele a tornou belíssima e cheio de possibilidades de sermos muito felizes, ou seja, de termos muita paz. Porque a paz aqui dentro independe do ambiente em que eu viva. Independe. Leiamos Paulo Estevão.
Boa parte da vida do Paulo ele ficou preso. E tinha uma paz, uma felicidade que os guardas o invejavam. E perguntavam para ele o que ele fazia para estar tão feliz dentro da prisão. Provando para a gente que não é o que os outros fazem, não é o que a gente tem. E não tem nenhum problema ter. Não tem nenhum problema ter bens materiais. A grande questão é que valor que você dá a eles. Só isso. É o que eles se tornam na sua vida. Se você puder perder o que você tem paz. Você pode perder o que você tem? Tudo o que você tem? Agora eu fui forte, né? Mas me digam, quando a gente desencarnar, a gente não vai perder tudo que a gente tem? Vai. E parece que seria prudente a gente estar pronto. Parece que seria prudente. Se a gente observa, chegar a época das chuvas e já manda limpar a calha, cortar a árvore, a gente se prepara. É prudente. Que tal a gente se preparar para o que é óbvio, necessário e inevitável? Por quê? É muito interessante eu ver na casa espírita, e eu não vou fazer nenhuma crítica, viu, gente? Pessoas com medo da morte. Quase todo mundo tem medo da morte. É muito interessante. Porque nós estamos falando o tempo todo na casa espírita sobre a imortalidade. Sobre o fato de que quem morre é a roupa que a gente usa. É o corpo que a gente usa. Eu chamo de uniforme para entrar nessa escola. A maioria daqui somos daquela época que para entrar na escola só de uniforme. Não sei se hoje é assim ainda. Né? Então, essa aqui é o meu uniforme para eu entrar nessa, senão eu não entro. O dia que ele se estragar, eu estou fora da escola. Simples assim. Só isso que vai acontecer. Eu não vou perder nada que eu de fato tinha. Vocês sabiam que você só pode perder o que você nunca teve? O meu corpo não é meu. Por empréstimo do Pai. Então, eu vou perder o que não é meu. Nem devia achar estranho. Não é meu? O que fica? O que eu construí dentro de mim de bom. Isso ninguém me tira, nem Deus. Ninguém me tira. O amor que eu tenho por alguém, o carinho que eu tenho por alguém, ninguém me tira. Não importa onde esteja, não importa onde a pessoa esteja, não importa se ela está no outro planeta, em outra dimensão, ou aqui no meu lado. Não importa, não faz diferença. Isso é paz, isso não dá paz, gente. Você imagina você ter certeza do seu amor por alguém, independente de onde essa pessoa esteja? Não é bom? Isso está ao alcance da nossa mão. A gente só precisa mexer com as nossas expectativas e com as nossas crenças. Que a maioria das crenças que a gente tem são a causa das nossas lágrimas. Elas nos machucam demais. A gente tem a crença, por exemplo, que quando alguém desencarna, nós nunca mais vamos ver. A gente não fala assim? Mesmo nós, espíritas, nossa, nunca mais vou ver tal pessoa. Como assim, gente? Para quem é imortal, não existe nunca. E nós somos imortais. Não existe nunca. Ah, eu perdi essa existência. Perdeu, mas tem outra. A bondade que é ser imortal, porque ser imortal é uma expressão do amor do Pai. A imortalidade nos dá a condição de aprender tudo que a gente não sabe. De aprender a ser feliz, de consertar todas as burradas que a gente fez. A imortalidade permite que a gente tenha o que a gente mais quer, que é a felicidade. Só a imortalidade permite isso. E nós temos.
Isso nos deveria retirar o grande inimigo da paz, que é o medo. Porque muitas das coisas que a gente faz, que nos afastam da paz, a gente faz por medo. Não é, gente? Eu vou fazer isso, eu não quero fazer, mas eu vou fazer, eu vou me violentar por dentro, mas eu vou fazer por medo de pontinhos. Medo de que fulano vá embora, medo de que alguém vire a cara, medo que falem mal. Essas coisas, essas importâncias que a gente dá em detrimento do que é muito mais importante, que é a minha paz. Eu não estou falando, insisto, para a gente fazer tudo que aparece na nossa cabeça. Não estou falando, vocês estão entendendo isso? Porque senão estaríamos perdidos, inclusive. Eu gosto de pensar, quando eu olho para dentro de mim, assim, os meus sentimentos precisam ser mantidos na coleira. Senão eles mordem e fogem. Eles têm que ser adestrados, não é nem educados, tá? Então, meu sentimento, quieto. Tem que ser tratado em rédea curta e no chicote. Eu para comigo. O sentimento do outro eu devo respeitar. Comigo eu devo educar. E para educar precisa ser bravo. Certo? Bravo com amor. Então, eu tento ser bravo comigo. Porque tem alguns sentimentos que eu sei que vão me fazer chorar se eu os atender. Vocês também sabem. Sei que eu vou me estrepar. Mas certeza. Então, eu não deixo fácil. Porque eles estão ali para serem educados. Eu estou aqui para ser educado como um ser. Pensamento é da mesma forma. Quantos pensamentos nos tiram a paz? O pensamento do exame daqui a 4 dias me tira a paz durante 4 dias. Um absurdo. Um absurdo a gente permitir isso. Um absurdo a gente não estar trabalhando para educar o nosso pensamento e falar assim, eu não vou pensar isso. E você tem que mostrar quem é que manda em você mesma. O seu pensamento ou você. E geralmente quem manda é o seu pensamento. Por quê? Porque a gente precisa, isso está apenas indicando que a gente precisa educar essas partes de nós. E mostrar quem é que manda. O pensamento, gente, ele se acostuma em ser de determinada forma. E ele vira um círculo vicioso. Por isso que a gente precisa cuidar dele. Eu não vou pensar isso. É um processo longo, bastante trabalhoso, igual aprender a ler e escrever, onde você precisa exercitar durante meses e anos. E isso que nós estamos falando das 2 coisas mais importantes que a gente tem dentro de nós, o pensamento e o sentimento. De forma geral, os nossos sentimentos mandam em nós. Quantas vezes a gente fala assim, não, olha, falei sem pensar. Falei porque explodiu dentro de mim. Sentimentos controlando a nossa vida. Só quem paga a conta somos nós. Não é? Porque não adianta falar, eu não consegui ficar quieto. Falou, plantou. Fez, plantou. Então, o grande trabalho da nossa vida é íntimo. E aí eu pergunto, mas não me respondam. Porque a resposta é para vocês. Quanto tempo do meu dia eu estou dedicando a mim, de verdade? A me educar, a construir a minha paz, a construir a minha compreensão sobre mim mesmo, a conseguir decifrar os exercícios da vida, a conseguir... Quanto tempo eu me dedico de verdade, sem mimimi, a tentar descobrir
Qual é o caminho para estas situações que se deparam na minha vida? Quanto tempo? Ou a gente reclama, ou a gente fica lamentando que não é do jeito que a gente queria, ou a gente fica contando para um para outro, na verdade, contando só para que alguém nos apoie. Só para isso. E evitando aquelas pessoas que falam certas verdades para nós mesmos, que são muitas vezes os grandes amigos que a gente tem, que falam as coisas difíceis que a gente não quer ouvir. Então, e olha, 5 minutos por dia, para você, muda uma vida. Muito? 5 minutos? Quem não tem? Todo mundo tem. 5 minutos para você de verdade. E eu não estou falando 5 minutos para você relaxar, para você ficar na cama. Porque a gente fala, 5 minutos para você, a gente pensa que é não fazer nada. Não. É 5 minutos para fazer uma coisa trabalhosa, que é se encontrar com você mesmo. Eu penso que boa parte do que a gente sofre é porque a gente está distante de nós mesmos. A gente percebe um buraco no nosso peito e a gente fica procurando pessoas que preencham esse buraco. Inútil. Nenhuma no mundo é capaz. Essa pessoa não existe. Fora de você. Quem vai preencher o buraco do seu coração é você. Isso é se respeitar. Isso é amar-se para amar o outro. Os nossos relacionamentos afetivos não têm paz, normalmente. Os nossos relacionamentos afetivos geralmente são ruins. Por quê? Porque a forma como eu amo a mim mesmo é muito ruim. E eu faço igualzinho para o outro. Porque eu só sei fazer assim. Não é nem um erro, não é nem uma maldade. Não sei fazer diferente. Por quê? Porque você não exercitou com você. Então você não sabe se relacionar. Por isso que os nossos relacionamentos são tão complexos. A gente tem expectativa até com a gente mesmo. Não tem? Não, mas eu devia fazer tal coisa. Você aprendeu? Se você não aprendeu, você não devia. O que você devia é aprender. Aí sim. Não, eu já devia saber perdoar. Faz 30 anos que eu vou na casa espírita. É? E você se perdoa? Não. Então, você está no começo. O que não tem problema nenhum. Basta que a gente comece e prossiga. O que vocês acham, gente? Difícil dessa forma ou é mais fácil? Não é mais leve assim? Da forma como eu estou tentando colocar? Não é mais leve. A vida, para ser simplificada, precisa ser simplificada na nossa cabeça. Porque ela não vai mudar do jeito que ela é fora de nós. Mas ela vai mudar completamente quando eu começar a enxergá-la de outra forma. A vida é uma escola. E se você aceitar estar na escola da vida, ela se torna uma aventura boa. O medo diminui a ponto de talvez até desaparecer. Porque nem o erro mais é um problema. Porque na escola a gente pode errar. Porque a gente descobre que errando, a gente aprende. A gente devia aprender muito com as crianças. E deve ser por isso que Jesus disse. Porque assim, nada do que Jesus disse é sem razão. Quando Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, não era só porque ele gostava das criancinhas. Ele estava nos dando uma indicação muito forte que a gente devia prestar mais atenção nelas. Vou dar um exemplo. A criança ganha uma bicicleta. Adorava, sonhava com essa bicicleta. Mas ela nunca andou de bicicleta. O que ela faz?
sobe na bicicleta e tenta andar e cai. Rala o joelho. O que ela faz? Levanta e sobe de novo. E anda. E cai, rala o outro joelho. Em 2 horas ele está andando e não cai mais. A gente não devia fazer que nem essa criança, gente? Cai, rala o joelho, num relacionamento afetivo, num relacionamento com você mesmo, ou diante de qualquer situação da vida. Errei. Porque quando ele cai da bicicleta, significa que ele errou. Certo? E por que ele errou? Porque ele estava aprendendo. E cada vez que ele errava, ele sabia mais. Ele aprendia mais sobre como não fazer. Como fazer, como equilibrar-se. É muito interessante esse exemplo da bicicleta, porque tem um equilibrar-se. Como equilibrar-se. Coisa que ele não sabia se equilibrar. E ele mesmo com dor se levanta e vai. Por quê? Porque essa dor para ele não era uma dor que o feria lá dentro. Não era uma dor que o diminuía. Cair para a criança nessa situação não o diminui. Ele não se sente inferior porque caiu. Faz parte do aprendizado. E eu não sei quem que a gente viu e ouviu e aceitou de que errar é feio. De que errar nos inferioriza. Absurdo isso. Absurdo. O errar só apenas nos diz sobre a nossa própria ignorância sobre o assunto. Só. O Livro dos Espíritos, de novo, já que você citou, estou citando bastante, diz que nós somos criados simples e ignorantes. É um defeito ser ignorante, gente? Não. E por que eu tenho que ter vergonha de ser ignorante? Eu tenho que ter vergonha se eu me formei e não sei fazer nada. Aí é vergonhoso. Eu não sei perdoar. Você está aprendendo. A grande questão é, você está se esforçando para aprender? Isso é grave. Isso é grave. Porque se você não estiver se esforçando para aprender, você não vai aprender. Isso é muito grave. Agora, se eu estou subindo na bicicleta, tentando de um jeito, tentando de outro, caindo, subindo na bicicleta, tentando de outro, eu vou conseguir. É da lei que quem procure, ache. É da lei, isso é uma lei, não é um comentário de Jesus. Quem procura vai encontrar, e se nós procurarmos a nossa paz, nós vamos construí-la. Com certeza. Mas vai demorar. E daí? Eu tenho todo o tempo necessário, porque eu sou imortal. Então, a imortalidade é um consolo, é uma garantia, já é um fator de paz, de diminuição do medo, de alegria. E nós precisamos agradecer profundamente. Pai, eu vou poder tentar até conseguir? Vai. Até você conseguir. Quantas vezes, nos meio dos nossos exercícios de vida, a gente pergunta assim para o pai, pai, até quando? Quem não fez essa pergunta na vida, né? Até quando vai ser assim? Vocês perceberam que geralmente Deus não responde, né? Vocês já perceberam? Dá uma raiva, né? Dá uma raiva. Ele não responde, a gente pede tanto para ele responder, ele não responde. Mas ele responde, a gente que não sabe ouvir. Porque o silêncio dele é a resposta. E olha, quando você pergunta para Deus, Deus, até quando vai ser assim? E fica um silêncio enorme. Ele está dizendo assim, até dar certo. Até você conseguir. Até fulano aprender. Pronto. Porque nós temos tempo. E isso deveria ser um fator de imensa paz. Gente, nós não precisamos ter tanto medo. O que pode acontecer de tão grave para a gente? Me digam. Alguém se arrisca? O que pode ser de tão grave? Gostaria que alguém me dissesse. O que pode ser de tão grave?
Nem morrer a gente consegue. A gente tenta, não adianta nada. Continuamos vivos. Não é verdade? A grande frustração de quem se mata é continuar vivo. É a grande frustração. Mas até nesse ato é um cair de bicicleta. Essa pessoa aprenderá. Todos nós, às vezes todos nós já nos matamos ao longo dessas existências aí. Até porque há muitas formas de se matar, né? Tem as espetaculares e tem as sutis, que quase ninguém vê, mas também é um suicídio. A gente aprende que não vale a pena. Tudo na vida é aproveitado em nosso benefício. Tal é o amor do Pai. Mas eu ainda não esqueci da resposta, que nem o Pequeno Príncipe. O que de tão grave pode acontecer conosco que a gente teme tanto? Nada, né, gente? Não existe nada tão grave assim. Então a gente pode não ter tanto medo. Se possível, nenhum. (21h). Acho que esse silêncio indica isso. Não é? Paz. Gente, muito obrigado. Vocês ficam me devendo mais interrupções, tá bem? Mas eu agradeço muito quem falou comigo. Isso direciona o que eu digo, entende? Quando vocês falam, eu entendo que há um detalhe ali para eu me aprofundar e para falar mais sobre. Então eu considero bastante importante. Muito obrigado por este instante que me permitiu rever na minha cabeça, no meu coração, esses conceitos. Porque eu também sou um aprendiz disso tudo. Eu também tenho e faço os 5 porquês. Eu também tenho sentimentos muito imaturos. E pensamentos irritantes, que não quero ter e brigo com eles. Eu também estou no exercício de autoeducar-me. E isso tudo que eu acredito com muita convicção, e por isso disse a vocês, é a fórmula que eu entendo que o Cristo colocou e que a doutrina espírita ampliou e permitiu que a gente entendesse com mais facilidade. Eu desejo profundamente que alguma coisa do que eu disse tenha sido útil para vocês. E a vida, a partir de agora, seja olhada, seja vista de uma forma mais leve. E para vocês mesmos, de uma forma mais leve também, gerando mais paz. Parece que o Edson disse para eu orar e finalizar, é isso? Então vamos orar. Amigo Jesus, como nós vamos te agradecer? Não sei. Porque é muito bom, mestre, é muito bom a gente descobrir ou lembrar que a vida não está contra mim. Que nada na vida quer me atacar. Só quer me ensinar alguma coisa que eu ainda não sei. E que falta em mim para que eu seja mais feliz e tenha mais paz. Obrigado, mestre, por fazer tudo. Por moldar o meu dia, a minha família, o contexto em que vivo, para que eu tenha as melhores lições possíveis dentro do seu amor infinito. Que eu agradeça, mestre, e que a nossa gratidão seja feita através dos nossos esforços em sermos mais felizes. Porque nós já sabemos que a tua alegria é e ocorre quando nós alcançamos um pouco mais de paz dentro de nós. Obrigado por este instante onde nos relacionamos
com os outros. Obrigado, Mestre, por essa troca que enche o nosso coração. Obrigado por colocar gotinhas de luz e de carinho em nós, para iluminar a nossa mente e o nosso coração no nosso caminho. Obrigado, Mestre. Que assim seja. Obrigado mais uma vez a Miguel, e que em breve retorne à nossa casa. Boa noite, pessoal. Continuando com os nossos trabalhos, gostaria de convidar os trabalhadores da Câmara de Passe para que possam vir aqui na frente. E agora, então, aproveitando esse momento de sintonia de amor e de paz, vamos levar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos na nossa casa de oração. Agradecer a esses amigos que desde as primeiras horas da manhã já vem preparando esse ambiente para nos receber, para nos ajudar, para nos intuir, para que ficamos no caminho certo. Agradecemos, Pai, pela nossa saúde. Agradecemos por um novo despertar, onde podemos corrigir algumas de nossas falhas. Agradecemos pela locomoção do nosso corpo, por termos livre vontade de vir a essa casa. Agradecer também por termos um lar para onde retornar. Agradecemos também por permitir que os mensageiros espirituais visitem nossos irmãos, cujos nomes estão no nosso caixinha de pedidos, que todos eles possam ser atendidos. Agora eu quero pedir aos médios que possam erguer suas mãos, que todos possam sentir esse amor, esse carinho, essa energia que sai da mão dos nossos irmãos médios. Que os nossos amigos espirituais possam direcionar a cada pessoa, segundo a necessidade de cada um, porque desde o início da palestra eles já estão trabalhando com a gente, eles sabem o que cada um de nós precisa. Vamos toda essa luz também aos nossos lares, vamos adentrando cômodo por cômodo. Fique todo iluminado o nosso lar. E também as pessoas que lá se encontram. Vamos também aos hospitais. Que Deus possa confortar aquelas pessoas internadas também. E que sua recuperação seja também rápida. Vamos também aos asilos. Nossos irmãos velhinhos possam ser amparados. E que entre eles cada vez mais possa crescer a amizade. E também, Pai, que dê paciência e resignação aos cuidadores que lá trabalham. Vamos também aos orfanatos. Que Deus possa permitir que no futuro próximo apareça uma família de bem no caminho daquelas crianças. E que assim seja. Pai nosso que sais do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Pai. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Tenham todos uma boa noite e um feliz retorno aos seus lares. Que assim seja.